Um exemplo incomum de alguém que encarou as provisões disponíveis como se fossem as que desejava e tudo deu certo. Ao analisar suas habilidades internas e suas provisões externas, pode ser que o seguinte pensamento lhe ocorra: não tenho o suficiente. Talvez você não o seja, mas Deus sempre é o bastante, e sendo a substância o corpo de Deus, haverá substância suficiente. Portanto, não dê as costas a seus bens somente porque eles não apareceram da maneira que esperava. Ao contrário, se você encarar as provisões disponíveis como se fossem as que desejava, tudo dará certo. Nas bodas de Caná, um momento de grande importância foi quando os servos despejaram água nos rústicos e duros jarros de pedra e os encheram não pela metade ou fazendo-os transbordar mais do fundo, até a borda. João 2,7. Quando estiver despejando palavras positivas de cura, abundância ou amor sobre duras condições na tentativa de produzir bons resultados, ou quando usar qualquer outro método invisível com o intuito de obter resultados aparentes, lembre-se de que é preciso persistência para que a situação seja preenchida, até a borda. Não desista, parando no meio do caminho, como tantas pessoas fazem, e dizendo, não deu certo. O método funcionará perfeitamente se for conduzido de maneira correta. Portanto, persista até a borda, e espere que surjam os bens para aquela situação. Eis tudo o que é preciso para a realização de milagres. Uma senhora do sul da Califórnia foi vítima de má sorte. Depois da morte de todos em sua casa, devido a problemas de coração, sofreu uma cirurgia de grande porte. De repente viu-se sem família, sem dinheiro e desamparada, já que se sentia fraca em consequência da operação. O que poderia ser mais desesperador? Depois de 3 anos, sua vida foi completamente transformada, recuperou a saúde e sentia-se bonita. Montou um próspero negócio e passou a morar em um elegante hotel. Durante esse período de 3 anos, quando o milagre ocorreu, não tivera nenhum tipo de ajuda física ou financeira, não receberá qualquer herança, e sua cura tampouco fora instantânea. Na verdade, pôde contar apenas com os simples elementos da vida com que trabalhar, que eram pouco, por sinal. Depois da cirurgia, ainda acamada e muito debilitada, uma amiga enviou-lhe um livro de pensamentos inspiradores. Ao aplicar as ideias simples e elevadas contidas naquelas páginas, começou a dar a volta por cima. Pela primeira vez em anos, encontrou paz de espírito e deixou para trás a amargura e o ressentimento que lhe causaram tantas experiências ruins, inclusive a morte de pessoas queridas. Em meio ao desespero e à fraqueza que sentia, passou a declarar orações positivas diariamente: Deus trabalha em mim para que eu faça o que se espera de mim. Deus não falha e, portanto, eu não falharei. Passou a confiar a Deus suas orientações, saúde e provisões. Abençoava sua mente, corpo e questões financeiras. Louvava e dava graças por sua vida: louvo meu mundo como a mais perfeita criação da substância divina. Vejo mais saúde, riqueza e felicidade em meu mundo agora do que jamais enxerguei. Quando finalmente pôde voltar a trabalhar, adquiriu um pequeno imóvel de um cômodo, levou alguns pertences e transformou em sua casa e estúdio para desenhar seus vestidos. Conforme reunia as ferramentas e materiais necessários para sua arte, abençoava. Glorificou, então, seus possíveis clientes e, enquanto os aguardava, orou por seu negócio. Suas preces foram atendidas e sua primeira cliente espalhou seus serviços. Em pouco tempo, a agora estilista estava com todo o tempo ocupado. Ao receber o primeiro cheque, decidiu priorizar Deus financeiramente e doou 10% à sua obra. 3 anos depois, estava trabalhando em um novo ateliê, gozando da mais plena saúde e sucesso. Teve até mesmo de contratar uma assistente. Entretanto, em um determinado momento da vida, a única coisa com que pôde contar foi o livro e as ideias inspiradoras nele contidas. Não obstante, ao tratar as ideias que tinha em mãos como a provisão desejada, enchendo com elas as condições difíceis da vida até a borda, tudo passou a dar certo, e, aos poucos, foi se restabelecendo e prosperando. Mais tarde, foi conduzida a uma vida melhor, como nunca havia tido antes. 8º passo: como extrair bens abundantes das experiências mais difíceis da vida. Quando os rústicos jarros de pedra estavam cheios até a borda, Jesus instruiu os servos a extrair seu conteúdo e levá-lo até o anfitrião do banquete, que, ao provar a deliciosa substância, teve uma agradável surpresa ao descobrir que a água comum havia se transformado no mais fino vinho.
Depois de encher calmamente os jarros encontrados em experiências da vida, deve-se procurar pacientemente extrair algo de dentro deles. Muitos interrompem seus bens nesse ponto. Ficam impacientes, apressam-se, viram seus rústicos jarros de cabeça para baixo e perguntam: onde estão meus bens? É exatamente essa precipitação que os faz perder o que tanto desejavam. Muitas vezes, as pessoas enchem seus jarros de pensamentos de abundância, mas não veem o milagre completo, pois não extraem a substância sem forma do recipiente. Mas isso acontece porque as pessoas se esqueceram de definir o que desejavam. Não têm planos específicos ou imagens definidas dos bens desejados. Não usam afirmações explícitas ou não ousam tomar atitudes baseadas na fé. Nesse ponto, apenas o pensamento, palavra ou ação definido específico é capaz de transformar água em vinho. Devemos neste momento expressar explicitamente por meio de palavras aquilo que temos em mente. Nossas declarações atrarão para nossas vidas aquilo para o qual nos concentramos. É possível nos transformarmos em seres humanos diferentes e reconstruirmos nosso mundo com os mais elevados ideais a partir de palavras definidas de verdade. Em seguida, devemos partir para planos específicos baseados na fé. Para a maioria das pessoas, trata-se de um processo gradual. Todavia, essa é a maneira correta de se extrair resultados extraordinários de condições comuns. Como uma mulher extraiu a cura de uma doença. Uma mulher que sofria de artrite costumava pensar que, quando estivesse curada, melhoraria sua aparência e reformaria a casa, voltaria a trabalhar em seu jardim e prepararia novamente os pratos preferidos do marido. Porém, enquanto insistiu em adotar essa postura, a artrite não melhorou. Certo dia, deu-se conta de que teria de extrair a desejada cura. 1. Definindo seu pensamento e esperando por ela. 2. Planejando como seria quando estivesse restabelecida. 3. Acreditando com fé que obteria a cura. E 4. Aproveitando ao máximo a saúde que ainda lhe restava. Parou de se queixar sobre seu corpo. Não mencionou mais a artrite. Decidiu ser específica, agindo como se já estivesse curada. Embora fosse bastante dolorido, dirigiu-se ao jardim e começou a arrancar ervas daninhas. Mesmo sem muito ânimo, foi até a cozinha preparar a torta favorita do marido. Além de tudo isso, esforçou-se para melhorar a aparência e o aspecto da casa, ainda que tais atividades lhe custassem muita dor. Percebeu que não poderia simplesmente sentar-se e aguardar que seus problemas fossem resolvidos e que sua saúde fosse restabelecida. Deus ajudaria assim que ela desse o primeiro passo em direção a uma vida normal. Dessa maneira, extraiu a cura de onde parecia haver somente dor e sofrimento. Seu método funcionou. Aos poucos, foi se sentindo cada vez melhor, até que finalmente voltou a levar uma vida completamente normal. Nono passo. Porque os bens que recebemos no final são satisfatórios e duradouros. O anfitrião do banquete exclamou encantado: você guardou o melhor vinho até agora, João 2,10. O homem estava surpreso com a mudança dos acontecimentos, já que era costume servir o mais fino vinho no início das festividades. Assim, quando os convidados já tivessem bebido bastante, servia-se um vinho inferior. Como anfitrião de sua cerimônia, quando seus desejos se manifestarem, pode ser que você perceba que o melhor tenha sido guardado para o final. Os bens que atraímos através da oração, do estudo inspirador, de afirmações, da meditação e do uso construtivo do poder de nossa mente serão sempre os melhores, pois satisfazem a alma e são duradouros. Você poderá se questionar por que o melhor vinho é guardado para o final, deixando de ser servido em suas experiências anteriores. Quanto mais tempo seus bens demoram a aparecer, melhores serão quando o momento certo chegar. Por isso, aguarde. Esse pensamento, dentre incontáveis outros, ajudou-me bastante ao longo dos anos. Talvez seja por causa da verdade contida nessa afirmação que o primeiro milagre público de Jesus esteja entre os meus preferidos. Eu também tive, muitas vezes em minha vida, de derramar pensamentos e palavras de abundância até a borda de meus jarros de pedra. Em seguida, tive de ser paciente para extrair bens maiores daquelas condições, sendo específica e ousando tomar atitudes por meio da fé. Esse processo sempre me levou a obter uma maior força interna e a entender mais profundamente o desenvolvimento de minha alma. Os consequentes resultados sempre foram satisfatórios e duradouros. Não perca seus bens por ignorar o último passo do milagre próspero.
Embora tenha de esperar até o fim para obtê-los, quando o momento chegar, você ficará exultante, pois não terá mais como perdê-los. Ninguém poderá tirá-los de você e sua vida passará a ser preenchida até a borda, com as mais elevadas bênçãos. Como um empresário deu uma virada em sua vida. Um empresário de Maryland escreveu: "Um ano atrás, minha mulher me deixou, levando nossa filha. Meu coração estava partido, mas, mesmo assim, passei a praticar o perdão em relação à minha esposa, a deixar a situação seguir seu curso e a declarar que algo de muito bom viria dessa experiência. Hoje, estou mais forte do que nunca. Descobri que não sou um cara tão ruim, o que é uma boa notícia. Descobri também que determinadas ações externas devem ser tomadas. Associei-me a uma entidade chamada Parents Without Partners, em que pais e mães solteiros trocam informações, experiências e sentimentos, e hoje tenho novos amigos. Tenho saído para dançar com mais frequência hoje em dia do que nos últimos 20 anos. Também tenho jogado golfe, o que adoro. Ao declarar que algo de muito bom viria das experiências negativas do passado e agir como tal, fiz com que um milagre acontecesse. 10º passo: como preencher sua vida até borda com bens abundantes. Ao estudar os simples passos usados no primeiro milagre público de Jesus em Caná, que sua vida se enche até a borda de bens abundantes. Para ajudá-lo a passar por esse momento, acredito que lhe será prazeroso meditar e declarar frequentemente as seguintes palavras: confio na provisão que está ao meu alcance como se fosse a que mais desejo, e tudo funciona. Independentemente do que tenho em mãos para enfrentar os problemas da vida, é exatamente disso que preciso para ser vitorioso. Louvo e abençoo o que possuo, e meus bens se multiplicam. Louvo e abençoo meus sonhos. Louvo e abençoo as pessoas presentes em minha vida. Louvo e abençoo as circunstâncias em que me encontro. Louvo e abençoo minha renda e as questões referentes a meus negócios. Louvo e abençoo minha saúde. Abençoo os bens que possuo e observo maravilhado seu generoso crescimento. Louvo a Deus por meus bens serem adaptáveis. Ao declarar palavras de abundância, supero toda a escassez de minha vida. Alegro-me por minha vida estar repleta até a borda com bens abundantes. Resumo. 1. 2 dos primeiros milagres prósperos de Jesus consistiram em transformar a ausência em fartura. 1. Seu primeiro milagre privado foi fazer surgir tantos peixes que Pedro, Tiago e João abandonaram seus barcos repletos de peixes para se tornarem discípulos de Jesus. 2. Seu primeiro milagre público ocorreu nas bodas de Caná, quando Jesus transformou água comum em vinho. 2. A palavra adaptar significa tornar viável através da mudança. Jesus deu alguns passos invocando ações mentais, o que tornou a água apropriada a se transformar no mais fino vinho. 1. Os passos que devemos seguir com ações mentais para invocar a próspera lei da adaptabilidade são: 1. Eles não têm mais vinho. Quando a necessidade surgir, não entre em pânico. Apresse em atendê-la de maneira externa apenas dissipará seus bens. 2. A minha hora ainda não chegou. Para lidar com a possibilidade de novos bens, prepare-se internamente. Ore para receber orientações e haja somente quando for instruído internamente. 3. Somos capazes de realizar nosso próspero milagre público na frente de todos chegando a Caná e usando o poder de nossa voz ao pronunciar termos de abundância. É preciso derramar algo na iminência da necessidade antes de poder extrair qualquer coisa dali. 4. Encha os jarros com água. Não rejeite seus bens se não os receber da maneira que esperava. Ao tratar o que está disponível, água, como a provisão desejada, a água transforma-se em vinho. Os bens que estão ao seu alcance se adaptam e podem atender às suas necessidades se você souber valorizá-los e empregá-los da melhor maneira. 5. Os jarros foram preenchidos até a borda. Se as únicas coisas com que temos a trabalhar forem circunstâncias duras e difíceis, será com elas que teremos de realizar nosso próspero milagre. Passe a louvar e abençoar as coisas que costumava condenar. Se persistirmos em encher os rústicos jarros de nossas vidas com pensamentos e palavras positivas, até a borda, nossos bens serão multiplicados. 6. Extraia o conteúdo e leve-o até o anfitrião do banquete.
Depois procure pacientemente extrair seus bens de dentro dos rústicos jarros encontrados em experiências da vida por meio de pensamentos, palavras e ações definidas. Dessa maneira, extraímos resultados extraordinários de condições comuns. 7. Você guardou o melhor vinho até agora. Ao seguir esses passos mentalmente, sua vida poderá ser preenchida até a borda com satisfatória e permanente abundância. Capítulo 3. O cenário próspero para os famosos ensinamentos de Jesus. A Palestina é um pequeno país do tamanho do estado de Vermont. Chamado de a Terra Santa, trata-se de um oásis localizado entre o oceano e o deserto. É possível atravessar essas terras de carro em apenas um dia. No entanto, nenhum local do planeta é mais fascinante para a humanidade. Durante os últimos 20 séculos, tem-se pensado, falado e escrito mais a respeito do mais famoso cidadão palestino, Jesus, do que sobre qualquer outro indivíduo. Jesus é descrito como personalidade histórica suprema e o fascínio sobre sua figura persiste até hoje. A despeito de tudo o que já foi dito e escrito sobre ele, nunca encontrei em minha pesquisa descrições suficientes de religiosos excetuando-se a Bíblia que o apresentassem como um indivíduo próspero, ou como um rico professor. Entretanto, alguns de seus mais famosos ensinamentos estão repletos de poderosas fórmulas de prosperidade. Entre elas, podemos citar as Bem-aventuranças, capítulo 4, e a Oração do Senhor, capítulo 5. Jesus compartilhou esses dois conhecidos tratados de prosperidade com seus seguidores logo depois de terminar seu precoce e obscuro ministério na Judeia. Pregou as fórmulas de sucesso das bem-aventuranças e da oração do Senhor durante o ano de grande popularidade que gozou em seu ministério na Galileia antes de realizar muitos de seus milagres de prosperidade ou de cura. O que é bastante significativo. Quando a natureza interna do homem se sente satisfeita, as provisões externas vêm com mais facilidade. Por isso, Jesus foi sábio ao pregar alguns de seus mais poderosos ensinamentos no início de seu ministério. Em seguida, pôde mostrar os resultados de suas orientações. Devemos, como Jesus, não nos precipitar em buscar primeiramente os resultados externos. Alguns especialistas estimam que o sucesso seja resultado de 98% de preparações internas e somente 2% de ações externas. Nos ensinamentos mais famosos de Jesus, encontrados nas bem-aventuranças e na oração do Senhor, o indivíduo se prepara internamente para depois obter o sucesso exterior. É também importante o fato de Jesus, depois de ter convocado seus 12 discípulos, compartilhar com seus seguidores os prósperos ensinamentos contidos nas bem-aventuranças e na oração do Senhor. Naquela época, falava-se à maneira oriental, isto é, era comum o uso de alegorias, parábolas e fábulas repletas de significados implícitos e ocultos. Conhecer o verdadeiro sentido daquelas imagens sem dúvida fazia parte da doutrinação de prosperidade dos discípulos e serviu de base para suas conquistas posteriores. Antes de considerarmos o significado de cada uma das bem-aventuranças e das famosas afirmações presentes na oração do Senhor, analisemos o contexto em que elas foram apresentadas. O próspero Mateus. É bastante adequado o fato de encontrarmos os mais ricos ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus, pois este foi um próspero homem de negócios. Embora pudesse ter escolhido continuar no cargo de chefe coletor de impostos, no qual poderia se tornar muitíssimo abastado, preferiu tornar-se um dos discípulos de Jesus. Mateus aprendeu com seu mestre a verdade interna sobre a prosperidade e como manifestar suas provisões externas de dentro para fora. Quando se encontrou com Jesus, Mateus tinha a alma plenamente desenvolvida para expandir sua consciência de provisões externa, competitiva e árdua para um nível de abundância interno e criativo. O discípulo percebeu que, em sua consciência interna, a prosperidade chegaria conforme as necessidades surgissem, mas que não haveria excesso dos fados externos associados à riqueza estritamente material. Mateus era considerado um homem letrado. Para ocupar um cargo como o de chefe coletor de impostos, era necessário saber ler e escrever. A fina educação que obtivera tornou-se a base da obra de sua vida. Seu evangelho constitui o primeiro registro dos ensinamentos de Jesus e é considerado por muitos o mais popular provavelmente por ter sido escrito de maneira simples e direta. Em todo caso, alguns dos ensinamentos de sucesso mais poderosos pregados por Jesus, inclusive as bem-aventuranças e a oração do Senhor, podem ser encontrados no Evangelho de Mateus. Jesus era um místico bem instruído.
Ao contrário do que muitos de nós fomos levados a crer, Jesus não era um carpinteiro sem instrução, mas um homem letrado. Era chamado de mestre não apenas por seus discípulos, mas também por seus inimigos. O termo mestre significa doutor ou professor. Tratava-se de um título concedido apenas aos homens mais bem instruídos daquela época, um costume até hoje adotado pelos membros da religião judaica. Jesus passou cerca de 18 anos de sua vida estudando as Escrituras. Quase todos os seus ensinamentos foram retirados das leis de Moisés e dos profetas, as quais ele conhecia de cor. Era respeitado como mestre das leis. Quando foi para a sinagoga, recebeu o pergaminho de Isaías para lê-lo à congregação. Acredita-se que Jesus adquiriu todo o conhecimento sobre as leis judaicas através de seus estudos em sua própria casa e na sinagoga. Do momento em que, aos 12 anos, retornou com os pais da visita ao templo até o início de seu ministério, 18 anos depois, nada foi escrito sobre sua vida no Antigo Testamento. O Evangelho relata apenas que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. Entretanto, especula-se que Jesus tenha sido discípulo do notável mestre Hilel, irmão espiritual do patriarca Gamaliel, que, mais tarde, instruiu Paulo sobre o rigor das leis. O ilustre Gamaliel esforçou-se para ensinar Paulo a interpretá-las de maneira sensata e humana. De qualquer modo, muitos dos pensamentos atribuídos a Jesus eram aparentemente ensinamentos judaicos usados durante anos, mas que foram registrados apenas mais tarde. O que os tornou especiais foi o fato de Jesus ter dado a essas ideias já tão familiares interpretações prósperas, diferentemente dos mestres de sua época. Jesus era um mestre e grande iniciado. Jesus era também chamado mestre, o que possivelmente indica sua liderança em ensinamentos pelo Oriente. Era considerado por muitos o grande iniciado. Embora não haja prova substancial alguma, há quem acredite que depois de ter sido apresentado ao templo aos 12 anos, Jesus deixou a casa de seus pais para estudar no Egito, Índia e Pérsia. Há ainda a crença mística de que o milionário tenha se dedicado ao aprendizado na antiga cidade de Heliópolis, um centro de estudos muito conhecido por sua escola de filosofia. Estava localizada próxima ao Cairo, não muito longe da pirâmide de Gizé, que, segundo a lenda, foi construída para se tornar o hall dos iniciados da Fraternidade Branca, uma vertente mística de pensamentos a qual Jesus foi provavelmente apresentado. Outros estudiosos acreditam que Jesus passou um longo tempo de estudos na famosa Escola de Filosofia de Alexandria, criada no ano 30. Sei que perdurou por muitos séculos. A internacionalmente célebre biblioteca ali existente continha literatura de diversos países, entre eles Egito, Índia, Grécia, Roma e Ásia Menor. Acredita-se que a biblioteca tem abrigado cerca de 700.000 manuscritos que eram analisados por seus visitantes, fossem das redondezas ou de muito longe. Alexandria foi o centro de estudos filosóficos da época de Jesus e o maior centro de conhecimento de toda a história. Como os ensinamentos de muitas regiões foram reunidos na cultura egípcia, a universalidade das ideias de Jesus indica que possa ter existido influência tanto dos egípcios quanto da Galileia. Se isso for verdade, não se trata de nada incomum. Segundo a doutrina mística, muitos líderes bíblicos receberam educação semelhante. O treinamento místico dos primeiros milionários da Bíblia. De acordo com antigas lendas, o elegante Melquisedeque, o sumo sacerdote, dirigia na próspera Babilônia a escola de sabedoria, local frequentado por Abraão no primeiro período de sua vida. A palavra Moisés, em sentido esotérico egípcio, significa aquele que foi aceito nas escolas místicas de sabedoria. Ainda não é consenso entre os historiadores se Moisés serviu ou não como sacerdote nos místicos templos do Egito. Porém, sendo membro da família real, recebeu ensinamentos sobre todos os segredos do sacerdócio egípcio, o que incluía a metafísica e o conceito pouco conhecido de que a substância seria a chave para qualquer riqueza. O primeiro milionário literal da Bíblia, Abraão, aprendeu os mesmos ensinamentos sobre os segredos da prosperidade com o desenvolvido povo da Babilônia. Quando transmitiu tais conhecimentos a seus seguidores, tornou-se milionários. Os segredos de prosperidade adquiridos por Moisés nas escolas místicas do Egito foram poderosos o suficiente para 1. Ajudá-lo a libertar os hebreus do temido e materialista faraó. 2. Ajudá-los a sobreviver no árido deserto por 40 anos. 3. Ajudá-los a chegar até a fronteira da famigerada Terra Prometida.
Contam as lendas que, durante o período que passou no deserto, Moisés montou sua própria escola mística, na qual teve Josué como discípulo. Acredita-se que Moisés tenha escolhido alguns poucos iniciados para aprender determinados ensinamentos orais, e que nunca foram escritos, para transmiti-los de geração em geração. Tais instruções eram passadas em forma de pensamento filosófico com base em interpretações metafísicas, algumas das quais são ensinadas até hoje. Josué aprendeu muito bem as secretas orientações de Moisés, o que pode ser comprovado em sua ousadia ao conduzir os hebreus para dentro da terra prometida, onde se tornou líder. Naquele local, o povo hebreu teve experiências de riquezas que jamais haviam conhecido. A mesma secreta filosofia de sucesso transmitida por Abraão, Moisés e Josué na era dos hebreus do Antigo Testamento era também ensinada na época de Jesus na escola de filosofia de Alexandria. Ela também deve ter feito parte dos ensinamentos secretos transmitidos a um seleto grupo de judeus. O fato de Jesus ter estudado ou não fora de Israel sempre será questionável. Sendo filho de Deus, sempre fora suficientemente provido de poderes internos da mente e do espírito para conhecer sobre tudo e para alcançar tudo aquilo que foi capaz, além de mostrar a seus seguidores como fazer o mesmo. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, era o que prometia, João 14,12. Independentemente da maneira como adquiriu seu conhecimento, a compreensão de Jesus quanto às chaves metafísicas para a obtenção de uma vida próspera ficava clara tanto em seus ensinamentos literais quanto em suas alegorias. O mais importante de seus prósperos ensinamentos começou com as Bem-aventuranças, capítulo 4. Não há novidade alguma na simbologia de prosperidade presente na Bíblia. Mesmo após Jesus, não houve novidade alguma na simbologia de prosperidade na qual a Bíblia está inserida. Mentes místicas têm buscado a simbologia do sucesso e da prosperidade contida nas Escrituras Sagradas e que, quase sempre, é apresentada em forma de alegorias. Tratava-se de um método comumente utilizado pelos mestres espirituais ao longo da história da Igreja primitiva católica ou protestante, dentre eles, Bernardo de Claraval, São João da Cruz, Jeremy Taylor e John Wesley. No ano de 180 d.C., Panteno, Clemente e Orígenes transmitiram essa simbologia, baseando-se em interpretações bíblicas metafísicas, na excelente Universidade Cristã de Alexandria. O significado metafísico de tais ensinamentos era extraído através de pesquisas quanto à raiz dos termos e nomes bíblicos, que tinham sua base em línguas como hebreu, grego e aramaico, a partir das quais foram traduzidos. Ao fazermos o mesmo neste livro, os segredos de Jesus tornam-se óbvios. A interpretação metafísica tem sido transmitida secretamente durante séculos, mas, em geral, não foi compartilhada com as massas. As mais importantes figuras bíblicas eram mestres em psicologia e metafísica que fizeram constantes esforços em ensinar o poder das ações mentais para o sucesso ou o fracasso. Na era de esclarecimentos metafísicos que estamos adentrando, a simbologia de prosperidade da Bíblia é de grande utilidade. O momento é oportuno para transmitir a todos, e não apenas a alguns, como o poder do pensamento é capaz de produzir abundância ou limitações financeiras em nossas vidas. Porque a Galileia foi um cenário adequado para as bem-aventuranças. Dr. Eamon Fox explicou em seu livro Sermão da Montanha. Jesus é o mais revolucionário dos mestres, pois vira o mundo de cabeça para baixo em nome dos que aceitam seus ensinamentos. Uma vez que aceitamos a mensagem de Jesus Cristo, nada será como antes. Mudamos radicalmente todos os nossos valores. Em lugar nenhum essa verdade é mais presente do que nos estudos sobre os ensinamentos de prosperidade de Jesus. Talvez seus primeiros discípulos os conhecessem melhor. Não argumentavam nem discutiam excessivamente aquilo que ouviam ou observavam. Aceitavam, agradecidos, o que Jesus os ensinava e deixavam o restante por conta da fé. Havia razões políticas e religiosas em seu desejo de crer no revolucionário conhecimento de Jesus. A vida era difícil e penosa. Os judeus viviam oprimidos e comandados pelo detestado rei Herodes e pelos cruéis romanos. Os rígidos ensinamentos dos saduceus, fariseus e essênios eram de pouca utilidade. Os líderes da igreja tradicional não se esforçavam para curar os doentes ou ajudar os oprimidos. Ao contrário, buscavam apenas os que estavam no poder. Portanto,
Não é surpreendente que as massas tenham reagido com forte excitação quando Jesus apareceu, prosperando e curando quem o seguia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não deixe de clicar naquele sininho para receber em primeira mão todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, tá ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo.